Olá, estamos aqui mais uma vez fazendo a revisão hoje de Geografia, página 6 e a página 12, certo? Aqui nós temos o povo brasileiro, vamos falar sobre o povo brasileiro e imigração. Povo brasileiro. As pessoas são diferentes, cada uma tem sua individualidade. Elas se agrupam por determinadas características, cor da pele, forma dos olhos, tipo de cabelo, ou seja, características físicas, ou seja, do corpo, e aspectos culturais, formando um grupo étnico. Etnia é, portanto, um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Então, nós podemos aqui falar que o povo brasileiro, ele tem uma etnia mista, certo? Então, é uma mistura de cultura, cor de pele, né? Como tem aqui aspectos culturais. Então, é assim que formamos o povo brasileiro. Miscigenação. Se deu graças à etnia que cada vez mais foram se misturando, e a mistura desses povos de tipos físicos e costumes diferentes deu-se o nome miscigenação. Nossa gente, o povo brasileiro, formou-se principalmente da miscigenação de 3 grupos humanos, bem conhecidos da gente. Então, nós temos o grupo indígena, a gente fala os índios, povo branco e negro. Somos um povo mestiço. Então, não podemos classificar que o povo brasileiro só é indígena, só é branco ou só é negro. Não. Nós somos um povo mestiço. Então, nós temos um pouco de cada grupo humano. Os 3 grupos humanos. Então, nós temos aqui os negros, né? 2 negras bonitas. Nós temos aqui os indígenas e nós temos aqui o que classificamos de grupos brancos. Nossa miscigenação é tão grande que fomos classificados como uma meta-raça. Um povo misturado pelo cruzamento de muitos povos. Então, assim surgiram esses diferentes tipos mestiços. Então, nós temos aí, olha como vem clareando as peles. Por quê? Porque nós temos diferentes tipos na mistura, né, no cruzamento da forma do nosso grupo humano. Nós temos aí, quando junta o branco com o indígena, nós temos a classificação de mameluco ou caboclo. Quando nós temos cruzamento entre o branco mais o negro, nós temos o afrodescendentes. Quando nós temos o negro mais o indígena, nós temos o cafuso. Então, aqui nós temos algumas fotos em que há o cruzamento de todas as 3 raças, o branco, o negro e o indígena, nos quais eles definem quem são os caboclos, quem são afrodescendentes e quem são os cafusos. Partindo aí do povo brasileiro, nós sabemos que para a formação do povo brasileiro nós tivemos muita migração, que são pessoas que saem ou que vão para as cidades dos outros, para os países. Então, o conjunto de pessoas de um determinado lugar é denominado população. Quem forma essa população? Então, a população ela pode ser local, o lugar que a gente vive, regional, a região, pode ser nacional e mundial. Para saber se houve crescimento da população ou não, né, a quantidade de pessoas que nós temos, por exemplo, no Brasil, precisamos do órgão que é responsável pela contagem, que é chamado de IBGE. Então, o que significa essa sigla IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, a função do IBGE é fazer essa contagem, que de 10 em 10 anos realiza o censo, que é a pesquisa. Então, são aquelas pessoas que nós temos em nossa casa, bate a nossa casa, procurando informações, de saber se aumentou o número de pessoas, se melhorou as condições de nossas vidas, tudo isso para poder contabilizar e falar sobre a nossa população brasileira. Se ela vem crescendo, se ela vem diminuindo, né? A quantidade de pessoas que morrem, que nascem, tudo isso faz a diferença. Aí nós temos, na migração, nós temos os emigrantes, que começa com E, e imigrantes, que é com I. Então, o deslocamento da população pelo espaço geográfico pode ser temporário ou permanente. Quando a gente fala temporário, são aquelas pessoas que vão, mas não é para sempre. E permanente são aquelas pessoas que vão morar em outro lugar e ficam, né, até o fim de seus dias. Os emigrantes, pessoas que saem do seu local de origem para morar em outro lugar.
Então eu dei como exemplo, para facilitar para vocês o entendimento, eu coloquei em lugares bem básicos. Então, por exemplo, nasceu no Brasil, mas foi morar no Japão. Então, ele saiu do seu lugar de origem, que foi onde ele nasceu, que foi no Brasil, e foi morar em outro lugar, que foi no Japão. Aí são os emigrantes. Os imigrantes, com I, pessoas que moram em um lugar que não são de sua origem. Então, outro exemplo eu citei bem básico para vocês. Moram em São Paulo, né? Pessoas que moram em um lugar, moram em São Paulo e nasceu em Cachoeira. Então, quantas pessoas a gente sabe que saem, né, daqui de Cachoeira, vão morar em outro lugar? Então, eu vou ter um exemplo. Mora em São Paulo e nasceu aqui em Cachoeira, certo? Então, aqui são os imigrantes. Eles moram em um lugar que não são o da sua origem. Quando nós tratamos também ainda de imigração, nós temos esse êxodo rural. O que é o êxodo rural? Então, existe também aquelas pessoas que não só saem de um lugar para outro, ou vêm de um lugar para o outro, mas são aquelas pessoas que têm a saída da zona rural para morar na cidade, certo? E isso se dá pela busca de condições melhores de vida, como emprego, estudo, melhores oportunidades que eles querem na vida. Então, por exemplo, vocês têm um parente que mora aqui em Cachoeira ou na zona rural de Cachoeira e eles estão em busca de um emprego porque aqui a gente não encontra. Então, eles saem daqui, né? Por exemplo, saíram da zona rural e foram para Salvador. Então, eles fizeram um êxodo rural. Eles saíram da zona rural e foram morar na zona urbana, ou seja, na cidade. Aí nós temos ainda, o que é que eles estão em busca, né? As pessoas do êxodo rural. Então, um trabalho, um emprego com sua carteira assinada, cursos, lojas para trabalhar, aprender, né? Melhorar as condições de vida, ter mais oportunidades. E aqui nós ficamos ainda com muita saudade de vocês e até a próxima.